Bom dia, amados irmãos. Nós estamos reunidos nesta manhã, dia que o Senhor preparou, em atendimento à santa convocação do Senhor para esse culto solene. Vamos juntos abrir a nossa Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 24. Com alegria no coração e com muita reverência, nós estamos diante do Senhor, diante da sua palavra. Salmo capítulo 24, assim diz a palavra do Senhor. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém. Irmãos, vamos nos colocar em pé, juntos louvaremos ao Senhor. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os habitantes seus, pois sobre os mares ele a fundamentou e sobre as correntes estabeleceu. Quem, pois, subirá para o monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e coração, não ama a vaidade, enganoso não é. Tal homem recebe a bênção do Senhor, justiça do Deus da sua salvação. Tal é a linhagem daqueles que o buscam, que buscam a face do Deus de Jacó. Igreja, ó portas das vossas cabeças, portais eternais, levantai
Amém. Eu convido o pastor Elienay, que irá dirigir os atos do culto. Façamos o nosso voto de dependência e confiança no Senhor nosso Deus. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Recebam a saudação do Senhor. Aos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém. Oremos. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus eterno, justo e santo, o nosso Pai celestial, por causa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Mais uma vez, Senhor, nós nos alegramos diante da Tua presença, ao termos o privilégio dado pelo Senhor de podermos nos reunir em atendimento à santa convocação para, como Tua igreja, adorarmos o Teu santo e bendito nome. Pedimos que o Senhor, pelo Seu Espírito Santo, conduza o nosso coração a Ti mesmo, para que o façamos não meramente com os lábios, mas também e acima de tudo com o coração. Que o Senhor nos ajude para que nossos pensamentos estejam em Ti, para que nosso contentamento, nossa alegria esteja no Senhor, para que, ao abrirmos nossos lábios, ao cantarmos, orarmos, dizermos o amém, ao ouvirmos a pregação da Tua palavra, ao entregarmos nossas contribuições, o façamos com inteireza de coração, com profunda alegria e gratidão por aquilo que o Senhor tem feito por nós, mas também com reverência, reconhecendo que o Senhor é Deus e não há outro semelhante ao Senhor. Pai Santo, ajuda para que o nosso culto seja, Senhor, agradável a Ti. Que pela mediação de Cristo, o Senhor nos aceite nossos louvores, nossa adoração mais uma vez. E que não só o Teu nome seja glorificado, mas também Tua igreja seja edificada. Fortalece o Teu povo. Ajuda não somente esta igreja aqui em Indaiatuba, mas as igrejas fiéis espalhadas por todo o Brasil, que nesse dia, em diferentes horários, se reunirão para a adoração ao Teu nome. Que ali onde houver Teu povo, Senhor, faça derramar a Sua bênção, faça levantar a luz do Seu rosto e abençoe o Teu povo, Senhor. Faça prosperar a Tua palavra, avançar o reino de Cristo, que o Teu santo nome seja honrado na vida do Teu povo. Nós oramos e pedimos, Senhor, que tudo transcorra em paz e que nós, Senhor, possamos dar toda atenção à Tua palavra nesta manhã. Oramos assim em nome de Cristo. Amém. Podeis sentar, irmãos. Nós vamos louvar ao Senhor com o Salmo de número 11. Meu refúgio está em Deus, como podes me
Vamos ler a palavra de Deus em Mateus, capítulo 22, versículos 37 ao 40. Uma oportunidade propícia para confessarmos nossos pecados diante do Senhor. O texto apresenta o resumo da lei. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos orar. Pai santo e justo, acabamos de ler as palavras pronunciadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando-nos qual é o resumo da lei. E ao olhar para este resumo da lei, as duas tábuas nos ensinam a amar o Senhor e amar o nosso próximo. Se examinamos nosso coração, percebemos logo que nós não conseguimos cumprir com perfeição os teus santos mandamentos. E isso nos causa tristeza, vergonha, pois o Senhor nos ensina, nos mostra, nos dá os meios, mas por vezes, Senhor, nós cedemos às inclinações do coração, às tentações, e pecamos contra o Senhor, pecamos contra o nosso próximo, violamos a tua lei, seja com nossas palavras agressivas, caluniosas, mentirosas, seja com nossas ações, quando fazemos aquilo que o Senhor proíbe, quando deixamos de fazer aquilo que o Senhor ordena, e também, Senhor, de maneira que outras pessoas não podem ver, nós pecamos nos nossos pensamentos, pensamos coisas desagradáveis ao Senhor, abraçamos ídolos íntimos, como aquele sobre o qual vimos ontem, de ter a nossa confiança na estabilidade que o dinheiro pode dar, e tantas outras coisas que são comuns à nossa cultura. Por vezes, sem perceber, nós repetimos, desejamos, valorizamos e fazemos uso dessas coisas como se fossem verdade. Ídolos mortos e mudos de uma cultura morta também. E fazemos isso muitas e muitas vezes, secretamente em nosso coração, até sob a capa de piedade e santidade muitas vezes. Mas tu vês todas as coisas, tu sabes o que se esconde atrás das nossas motivações, tu sabes os nossos desejos mais íntimos, e por isso, Senhor, nós percebemos que devemos pedir perdão dos nossos pecados. Perdoa-nos, purifica-nos de toda sujeira, de toda mancha, lava-nos, Senhor,
para que, purificados, possamos estar diante da Tua presença. Mas não só pedimos perdão e purificação pelo sangue de Cristo, mas também pedimos pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para que pela obra dele em nós caminhemos por um caminho mais santo, o caminho dos justos, fazendo a Tua vontade de todo o coração, como diz o Catecismo, estarmos prontos e dispostos de todo o coração para viver para o Senhor de agora em diante. Que assim seja, que pelo Teu Espírito Santo sejamos conduzidos por esse caminho de santidade. Nós rogamos, Senhor, todas essas coisas, em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Amados irmãos, ouçam agora a confortadora afirmação da graça de Deus prometida no Evangelho a todos os que creem. Assim diz a palavra do Senhor no livro do profeta Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Vamos responder a essa promessa de perdão que temos no Evangelho, cantando o Salmo de número 2. Isso também será um momento propício para entregarmos as nossas contribuições. Porque se amotinam as nações, pensam os povos sempre em vaidades. Os reis da terra tomam posições e os governantes buscam unidade. Contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo os laços seus vamos romper, suas algemas lançaremos fora, deles queremos nós nos desfazer. Porém aquele que nos céus está, põe-se a rir, o Senhor zomba deles. Na sua ira há de lhes falar, no seu furor os deixará turbados. Constituí meu rei, o meu ungido, sobre o teu santo monte de Sião. Proclamarei do Senhor seu decreto. Dizes, meu filho, hoje te gerei. Pede a mim e herdarás nações, e os fins da terra como tua posse. Com teu bastão de ferro as quebrarás, qual vaso de ouro despedaçarás. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos, ó juízes, exortar, prestai a Deus serviço com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho ungido do
do Senhor, para que sua ira não se acenda, e no caminho ainda pereçais, quando em breve seu furor se levantar. São todos dele bem-aventurados, todo que nele se refugiar. São todos dele bem-aventurados, todo que nele se refugia. Mas, irmãos, vamos ouvir então nesse momento a pregação da palavra do Senhor, que nessa manhã vai expor a doutrina que nós confessamos no dia do Senhor de número 3 do Catecismo de Heidelberg. Então, inicialmente, nós faremos uma leitura. A pregação será no Salmo 51, mas nós faremos uma leitura do segundo livro de Samuel, capítulo de número 12. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo de 1 a 15. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa.
Agora, vamos ler o Salmo de número 51. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu tos daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifício agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Agora, irmãos, vamos ler aquilo que nós confessamos no dia do Senhor de número 3. Catecismo de Heidelberg, dia do Senhor de número 3. Pergunta de número 6. Então Deus criou o homem assim tão mau e perverso? Resposta: não. Pelo contrário, Deus criou o homem bom e à sua imagem, isto é, em verdadeira justiça e santidade, de modo que ele pudesse conhecer corretamente a Deus, o seu Criador, amá-lo de coração e viver com ele em eterna felicidade para o louvar e glorificar. Pergunta de número 7. De onde veio, então, a natureza corrompida do homem? Resposta: da queda e desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso. Pois ali a nossa natureza tornou-se de tal modo corrupta que somos todos concebidos e nascidos em pecado. Pergunta de número 8. Mas somos tão corruptos que não somos capazes de fazer bem algum e somos inclinados a todo mal? Resposta: sim, a menos que sejamos gerados novamente pelo Espírito de Deus. Agora vamos voltar ao Salmo 51, texto da pregação, versículo 1 ao 6. Assim diz a palavra do Senhor.
Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai Celestial, nós vamos ouvir nesse instante, Senhor, a exposição da Tua palavra. E devemos pedir mais uma vez por aquele que há de falar, porque só pode fazê-lo debaixo da graça, da bênção do Senhor. Que Tu o ajude para que seja fiel, proclamando o Evangelho de Cristo, no temor do Senhor, no poder do Espírito Santo, para a glória do Teu nome. Abençoa os ouvintes, para que todos nós ouçamos com atenção, que a Tua palavra alcance nosso coração, venha discernir nossas motivações, nossos pensamentos, e nos conduza não só a arrependimento sincero, mas a corrermos sempre em direção a Cristo, depositando sempre toda a nossa confiança nele. Assim seja, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Cristo. Amém. Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, como vocês sabem, o Catecismo de Heidelberg inicia instruindo sobre o consolo que nós temos em Cristo Jesus. Isso está no Dia do Senhor, de número 1. E a partir dessa instrução, o Catecismo se divide em 3 partes principais, que procuram mostrar o que é necessário para que alguém viva e morra nessa consolação de pertencer a Cristo. Assim, temos no Catecismo uma tríplice divisão, que pode ser bem resumida com 3 palavras que qualquer criança pode memorizar: miséria, salvação e gratidão. Então, se perguntamos qual é a primeira coisa que nós precisamos saber para viver e morrer na consolação que há em Cristo Jesus. E a resposta é: a primeira coisa que nós precisamos saber para obter esse consolo é como são grandes nossos pecados e miséria. Então nós devemos começar com o reconhecimento dos nossos pecados e miséria. É por isso então que a parte 1 do Catecismo trata sobre este assunto, nossos pecados e miséria. Então essa instrução sobre nossos pecados e miséria está do Dia do Senhor 2 até o Dia do Senhor de número 4. E no Dia do Senhor de número 2, nós aprendemos que é através da lei de Deus que a nossa miséria, o nosso pecado é revelado. A lei revela a nossa miséria espiritual. E agora, hoje, chegamos ao Dia do Senhor de número 3, onde aprendemos qual é a origem dessa miséria. Então, o Dia do Senhor é a revelação da miséria, mas agora, no Dia do Senhor 3, aprendemos qual é a origem dessa miséria. E a primeira coisa que aprendemos sobre a origem dessa miséria é que ela não se encontra em Deus, nos ensina o Catecismo. Quanto a isso, o Catecismo, então, resume o ensino das Escrituras dizendo que quando Deus criou o homem bom. Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. O homem desfrutava de um relacionamento correto com Deus. O homem conhecia corretamente a Deus, o homem amava a Deus, o homem tinha sua felicidade em Deus, vivia para Deus e glorificava a Deus. Então, a miséria não estava aí. Qual foi, então, a origem dessa miséria espiritual na qual nos encontramos hoje?
A lei de Deus revela que o homem está inclinado a odiar a Deus e a odiar o seu próximo. Qual a origem dessa inclinação? A resposta está em Gênesis capítulo 3, na queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Foi ali, quando nossos pais deram ouvidos à serpente, desobedecendo a Deus, que os criara, que a nossa natureza então tornou-se corrupta. É assim então, de tal forma, que todos nós, descendentes de Adão e Eva, fomos concebidos e nascidos em pecado. Isso é o ensino da Escritura, e é exatamente este ensino que Davi está confessando aqui em suas palavras no Salmo de número 51. Por isso, nessa manhã, nós vamos dirigir a nossa atenção a este salmo, especialmente os versículos 1 a 6, onde nós encontramos a imagem de um pecador arrependido, que está confessando seus pecados e está confessando a origem de sua miséria. Este é, portanto, o tema da pregação desta manhã. Um pecador arrependido confessa sua miséria. Um pecador arrependido confessa sua miséria. E veremos 2 pontos apenas. Primeiro, ele confessa a enormidade de sua miséria. E segundo, ele confessa a origem de sua miséria. Então, em primeiro lugar, Davi, como um pecador, confessa a enormidade de sua miséria. Exatamente por isso, então, que o Salmo 51 é designado como sendo um salmo penitencial, pois o que Davi está fazendo nesse salmo é confessar o seu pecado diante de Deus e buscar perdão. E conforme o que lemos no texto deste salmo, essa confissão tem relação com algo específico. A confissão que encontramos no Salmo 51 se deu após Davi ter sido confrontado pelo profeta Natã a respeito do seu pecado. Nós acabamos de ler sobre isso no relato dessa confrontação em 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 ao 15. Davi então havia adulterado com Batseba, ele havia matado o marido dessa mulher, chamado Urias, e por um tempo ele simplesmente escondeu o seu pecado, ele não mostrou nenhum arrependimento a respeito deste assassinato e deste adultério, mas agora a mensagem de Davi o confrontou. Davi foi atingido por Natã. O que Davi falou quando ouviu as palavras de Natã? Ele, no final de ouvir tudo, ele disse: pequei contra o Senhor. Portanto, aqui no Salmo 51, Davi está confessando exatamente este pecado específico. Ele começa então pedindo compaixão. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Então ele está pedindo a Deus, antes de tudo, que Deus o trate com graça. Ele pede que a compaixão de Deus seja exercida conforme a benignidade de Deus. A palavra benignidade aqui refere-se ao amor pactual de Deus, o amor que Deus tem pelo seu povo no contexto da aliança. Basicamente, Davi está dizendo: Senhor, não me trate como eu mereço, mas me trate de acordo com seu amor pactual, este amor infalível. A segunda linha do Salmo, do versículo 1, é um paralelismo, onde a mesma petição é repetida com outras palavras, pois ele diz: segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ele pede que Deus então apague. Apagar é remover. Tem relação com alguma coisa como se estivesse escrito, por exemplo, um escrito de dívida em um livro e alguém apaga essa dívida. Davi pede que Deus faça assim com ele, que as suas transgressões sejam apagadas completamente, que não haja resquício dos seus pecados. Ele faz esse pedido conforme as multidões das misericórdias de Deus. E na palavra traduzida por misericórdia se encontra a ideia de um amor profundo, um amor entranhável, essa é a ideia. Então Davi está falando da multidão deste amor profundo.
Quando ele apela para o amor profundo, para a grandeza do amor de Deus, Davi está reconhecendo também a multidão e a profundidade do seu próprio pecado. Ele está clamando por muita misericórdia, porque ele está vendo quão pecador ele é, como ele não merece nenhum bem da parte do Senhor. É como se dissesse: Senhor, para os meus grandes pecados, envia a tua grande misericórdia. No versículo 2, Davi continua então clamando e o faz de uma maneira bem forte. Veja o que ele diz no versículo 2. Ele pede que Deus o lave. A ideia aqui, a imagem é como se Davi fosse uma roupa suja e Deus fosse remover a mancha dessa roupa toda sujeira. Ele também pede para ser purificado. E esse termo tem relação com o que acontecia com o leproso. No antigo Israel, quando um leproso era curado, ele deveria comparecer diante do sacerdote e ser declarado pelo sacerdote como já limpo, como sendo purificado, como podendo voltar à vida normal num povo de Deus. Davi está pedindo que Deus faça isso, que Deus o declare como sendo limpo, como sendo purificado. Veja o versículo 3, Davi reconhece então o seu pecado, ele confessa que o pecado está sempre diante dele, algo que agora ele não conseguia esquecer, algo que acusava Davi, ele estava ciente dos seus próprios pecados. Pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Essa linguagem reflete como Davi estava sentindo culpa. Seu pecado estava atormentando Davi. E finalmente, no versículo 4, Davi confessa novamente o que ele já havia dito antes, diante do profeta Natã. Ele diz: pequei contra ti somente. Com isso, ele não quer dizer que ele não havia pecado contra Urias, e tampouco está negando que ele pecou contra Batseba. Mas ele quer dizer que todo pecado, no final das contas, é também um pecado contra Deus. Quando pecamos contra alguém, é certamente um pecado contra a pessoa, mas também é um pecado contra Deus. Davi confessa que ao pecar contra o 7º mandamento, não adulterarás, contra o 6º mandamento, não matarás, e contra o 5º, porque ele abusou de sua autoridade como rei para ter relações com aquela mulher. Quando ele fez isso, ele havia feito o que era mal perante os olhos do Senhor. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, diz Davi. Ele usa as mesmas palavras que Natã havia usado para se referir ao seu pecado, lá em 2 Samuel 12:9. O que era mal perante os olhos do Senhor. Isto é aquilo que é uma referência àquilo que desagrada a Deus. O que é mal aos olhos do Senhor é o que desagrada a Deus, aquilo que provoca em Deus a sua ira. Agora observe que ainda no versículo 4, Davi diz algo que parece um pouco estranho. Veja o que ele diz: de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O que Davi quer dizer com essas palavras? Davi está dizendo algo mais ou menos assim: se pudesse haver alguém que julgasse tua sentença contra mim, quando esta pessoa olhasse para mim e visse todos os meus pecados, certamente diria: Deus está fazendo justiça ao julgar Davi. Veria que não há nenhum defeito no juízo, no julgamento de Deus. E Davi está dizendo: eu mesmo reconheço isso, que tu estás sendo justo, porque eu pequei contra ti. Então, o pecado de Davi colocou em relevo que Deus tem o direito de exigir obediência e que ele tem o direito de efetuar o juízo contra os pecadores. Agora, Davi também confessa seus pecados, mas que palavras ele utiliza para falar do seu próprio pecado? Nesses 6 versículos iniciais, Davi usa 3 palavras
para descrever os seus pecados. O primeiro termo é traduzido por transgressão. Está aí no versículo 1 e no versículo 3, a palavra transgressão. A palavra transgressão tem a ideia de que o pecado é uma rebelião contra Deus. Davi então confessa: quando eu pequei contra ti, eu estava me rebelando contra o Senhor. O Senhor falou o que quer na sua lei, e eu me rebelei contra a sua lei, e eu me rebelei contra o amor do Senhor para comigo. Isso é a palavra transgressão. A segunda palavra é a palavra iniquidade, também usada aí. Ela aparece no versículo 2 e aparece no versículo 5. A palavra iniquidade apresenta então o pecado como uma perversão. A origem dessa palavra tem relação com você distorcer alguma coisa. Então o pecado é uma perversão, é uma distorção. A terceira palavra utilizada por Davi aqui é a própria palavra pecado. Ela aparece no versículo 2, no versículo 3, no versículo 4 e no versículo 5. E pecado aqui descreve, descrito, o pecado, a palavra pecado descreve um erro, uma falha. Deus estabeleceu um objetivo, um alvo para nossas vidas, viver para a glória dele, e quando nós pecamos, nós erramos esse objetivo, nós erramos este alvo. Além desses três termos aqui usados, como já vimos, Davi também descreve o pecado como algo que é mal perante os olhos de Deus. Portanto, amados irmãos, vemos aqui Davi confessando seus pecados. Ele reconhece que foram, no final das contas, contra Deus. Foram um ato de rebelião contra Deus. Foram um ato de perversão. Foram um erro terrível contra Deus. Davi está então confessando a enormidade e a profundidade e a gravidade dos seus pecados. Se Davi fosse uma árvore, ele diria o seguinte: eu estou olhando para os meus frutos e tudo que vejo são frutos podres, amargos e fétidos. Tudo que eu estou produzindo é erro, rebelião e depravação. É isso que ele está dizendo aqui. Amados irmãos, devemos sempre ter então e manter em mente uma perspectiva bíblica sobre o pecado. Nós não devemos imaginar o pecado como algo que não tem muita importância, não é nada demais, como se não houvesse mal no pecado. O pecado coloca o homem numa situação miserável. E a situação miserável na qual fica o pecador é: ele está em rebelião contra Deus, ele está errando contra Deus, e ele está distorcendo e depravando tudo que ele toca. O pecado é, mesmo sendo um pecado apenas contra o próximo, no final das contas, um pecado contra a santidade de Deus. É uma rebelião contra a vontade de Deus, é um desprezo ao amor de Deus. E tal coisa não merece senão aquilo que Davi mesmo disse quando Natã lhe contou a história da ovelhinha. O que Davi, em sua ira, disse sobre alguém que comete tal coisa? Esse homem merece morrer. Foi exatamente por isso que foi preciso que o nosso Senhor Jesus Cristo, assumindo sobre si a culpa dos nossos pecados, das nossas transgressões e iniquidades, morresse na cruz do Calvário. Então, tenhamos muito cuidado para não dizer que é pequeno e quase nada aquilo que matou o nosso Senhor Jesus Cristo. Então lembre-se que quando o pecado se apresentar a você, parecerá que nele você encontrará alegria, felicidade, prazer, satisfação. Ele te promete coisas melhores e boas. Mas lembre-se do que estamos vendo aqui. O pecado é algo terrível, que destrói o relacionamento do homem com Deus e coloca um homem numa situação de rebelião contra Deus. Isso foi então o nosso primeiro ponto. Um pecador confessa a enormidade dos seus pecados. Mas vamos olhar agora para a segunda parte do nosso texto,
Em segundo lugar, temos uma confissão sobre a origem de sua miséria. Então devemos voltar a nossa atenção ao fato de que Davi estava observando a sua vida. Se ele fosse uma árvore, o que ele está vendo? Ele poderia olhar para os frutos dessa árvore e dizer: os frutos são podres, amargos, fétidos, são ruins. Tudo que eu produzo é ruim. Mas agora, quando ele prossegue na sua fala, ele chega a uma outra conclusão. E a conclusão é ainda mais terrível. Porque Davi não só está confessando os frutos são podres, mas ele está agora dizendo a própria árvore também é podre. E que esta podridão já estava nesta árvore desde que ela era uma pequena semente. A semente já é podre. Davi está meditando então sobre a gravidade dos seus pecados. E ele diz que à medida que o faz, ele aprende sabedoria. Final do versículo 6, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Davi então fala sobre a verdade no íntimo e sobre Deus o fazer conhecer a sabedoria no mais profundo do seu ser. Que sabedoria é esta que Davi está alcançando ao meditar sobre o pecado? A de perceber não só a enormidade de seus pecados, mas a sabedoria que consiste em perceber a origem dos seus pecados. Davi obteve sabedoria e agora ele confessa com sinceridade: eu não só cometo pecado, mas eu sou efetivamente um pecador. É isso que eu sempre fui. Eu sou um miserável pecador. Eu sou um pecador desde que eu nasci. Na verdade, eu sou um pecador desde que estava no ventre de minha mãe. É essa confissão que nós encontramos no versículo 5, veja aí. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Com isso, Davi não está dizendo que o casamento ou a relação íntima no casamento é algo pecaminoso. Não é este o assunto aqui. Davi está antes confessando a origem dos seus pecados. Ele está dizendo: eu não me tornei um pecador quando eu adulterei com Batseba e matei Urias. Eu sempre fui um pecador. Eu nasci um pecador. No texto hebraico temos no início do versículo 5 e no início do versículo 6 a expressão eis que. Na nossa Bíblia, na versão Almeida Revista Atualizada, eis que está apenas no versículo 6, mas no hebraico está no 5 e no 6. Eis que. Essa expressão, eis que aparece aqui traduzida, é para destacar a importância do que ele tem a dizer a seguir. E qual é o assunto tão importante que ele quer destacar? Eis que eu nasci um pecador. Então, nesta confissão de Davi, o Espírito Santo nos dá a resposta para a seguinte pergunta: qual a origem da natureza corrompida do homem? A resposta da Bíblia é que a nossa natureza corrompida vem desde a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. É por causa do pecado deles, que eram nossos representantes, que então todos os descendentes deles, ou seja, todas as pessoas que nasceram e ainda nascerão neste mundo, nascem em pecado. Nascem com uma natureza pecaminosa. Nascem com uma dívida terrível. Nascem com uma natureza pecaminosa que os inclina a odiar a Deus e a odiar ao próximo. Somos todos concebidos e nascidos em pecado. Este é o nosso problema. Não é o meio que a pessoa vive que torna essa pessoa um pecador ou uma pecadora. Como dizia aquele antigo herege chamado Pelágio, ele dizia que nós nos tornávamos pecadores por causa da convivência com outras pessoas. O problema não é um problema meramente externo, é um problema interno. Todos, por natureza, têm um coração rebelde, um coração pervertido e um coração que ama o erro.
todos têm uma natureza corrompida pelo pecado. No pequeno bebê, essa corrupção não pode se manifestar claramente, mas ela está lá, presente. Assim, uma criança recém-nascida, até mesmo uma criança que ainda está no ventre de sua mãe, é, assim como nós, aos olhos de Deus, um miserável pecador. Então, os pais devem sempre lembrar-se disso. Não devemos nos iludir que quando temos filhos, estamos criando pequenos anjos. Assim como Davi, assim como todos nós, nossos filhos também foram nascidos e concebidos em pecado. Então nós devemos estar prontos para lidar com o pecado dos nossos filhos. E a única maneira de fazê-lo é torná-los conscientes de que essas coisas são pecado e conduzi-los a Cristo. Amados, é por isso que desde a pessoa mais velha que aqui está, até os pequenos bebês e as crianças que ainda estão no ventre de suas mães, todos nós precisamos de Cristo. É exatamente isso que nós confessamos quando nós trazemos os nossos filhos para o batismo. Eles precisam ser lavados no sangue de Cristo e pelo Espírito Santo. É isso que lemos na pergunta de número 8 do nosso catecismo. Só há uma maneira de escapar dessa natureza corrupta com a qual nascemos: sermos novamente gerados pelo Espírito Santo de Deus. É isso que se espera que aconteça com os nossos filhos quando eles tenham feito a profissão de fé. É como se dissessem, quando um jovem faz a sua profissão de fé, recebe o batismo na infância e depois, quando cresce, faz a sua profissão de fé. É como se aquele jovem, ou rapaz ou moça, estivesse dizendo: eu nasci em pecado, mas no meu batismo eu recebi uma promessa de que em Cristo eu sou perdoado, de que em Cristo eu recebo uma nova vida pelo Espírito Santo. Eu creio que é assim. Eu tenho recebido essa nova vida. Esta é a confissão que os nossos jovens devem fazer quando fazem a profissão de fé. Então vejam, amados irmãos, o amor pactual de Deus por nós. Nós temos recebido esta bênção, a nova vida pelo Espírito Santo. Mas essa também é uma promessa para os nossos filhos. E mesmo quando um dos nossos filhos morre, ainda no ventre de sua mãe, podemos ter a confiança de que essa criança que tinha em si uma natureza corrompida, por causa das promessas da aliança, ela é recebida em graça por Cristo Jesus. É isso que nós confessamos no artigo 17 do capítulo 1 dos cânones de Dort. Depois veja lá, artigo 17 do capítulo 1 dos cânones de Dort. Amados irmãos, Davi então confessou os seus pecados, confessou a origem de sua miséria. Igualmente nós confessamos. E assim como ele tinha certeza do amor pactual e entranhável de Deus, assim também nós. Pois Cristo é aquele em quem os nossos pecados são perdoados e nossa natureza é transformada. Ele é o nosso Salvador, o Salvador de nossos filhos. Então a miséria que nascemos é grande. Nossos pecados são grandes. Mas eis o anúncio do Evangelho: Cristo é maior do que nossas misérias e nossos pecados. Então agarremo-nos a essas promessas, reconhecendo nossos pecados e miséria na qual nascemos, mas também louvando a Deus por nos salvar de maneira tão maravilhosa em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos responder, irmãos, a pregação da palavra do Senhor, cantando o Salmo de número 51.
Convido os irmãos a estarem de pé. Nós teremos o privilégio agora de confessar a nossa fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo e usaremos para isso as palavras do credo apostólico. Façamos agora a nossa profissão de fé na doutrina cristã, na qual temos a intenção de viver e morrer para a glória de Deus. Confessemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressurgiu dos mortos e os céus, os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa manhã, pedir ao pastor Messias que nos conduza em oração. Oremos, irmãos. Pai Santo, precioso, eterno, soberano, nós te glorificamos, Deus, por toda a sua graça, por todo o seu amor. Nós te glorificamos, Senhor, pela tua bondade, pela tua generosidade, Senhor. Te glorificamos, Deus, porque apesar dos tempos mudarem, dos tempos se tornarem maus, o Senhor continua fiel, a sua palavra continua presente, o Senhor Deus continua alcançando aqueles que o Senhor chamaste com a tua graça. O Senhor continua abençoando o teu povo, guardando a tua igreja e nos dando luz e direção. Nós pedimos, Senhor, mais uma vez, perdão pelas nossas falhas e pecados. Nós te agradecemos, Deus, pelos 15 anos que o Senhor concede a esta igreja, por todos aqueles, Deus, que estiveram conosco neste trabalho, nesses dias festivos, pela vida do pastor Elienay, que nos trouxe, ó Deus, a tua santa palavra, e pedimos, Deus, que o Senhor continue nos abençoando, porque nós necessitamos do Senhor. Pedimos que o Senhor nos despeça em segurança, que o Senhor nos dê um domingo de paz e tranquilidade, que pela tua graça possamos vencer essa semana. E pedimos também, Deus, que o Senhor, segundo a tua bondade e a tua santa vontade, cure os enfermos que estão no nosso meio, estenda a mão aos tentados, traga paz aos aflitos. Abençoe, Deus, todo o teu povo, espalhado em toda a face da terra, e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém. 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 Recebam a bênção do Senhor. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça sejam com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos.